Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da nossa pergunta é preenchimento da certidão de casamento após a verbação de divórcio. Perguntaram: uma mulher ao casar-se acrescentou ao seu o sobrenome do marido, divorciou-se e continua com o nome do marido. Agora, por sentença judicial, foi determinada a exclusão do sobrenome do marido. Como faço para expedir essa certidão resumida? No campo onde a nubente passa a assinar, ainda coloco o nome dela com o sobrenome do marido? Eu respondo: gente, a certidão de casamento tem alguns campos, pré-determinados, conforme provimento 63 do CNJ. Os anexos do provimento trazem os modelos de certidão, onde são mencionados os nomes dos cônjuges. Tá? No campo da qualificação dos contraentes, dos então contraentes, e após o registro já são cônjuges, são mencionados seus nomes de solteiros, ou nomes anteriores, se esse for, por exemplo, o nome, se a pessoa que casou já é divorciada, viúva, e tem o seu nome de casada, é o nome anterior a esse casamento que está sendo registrado, que tem que ser mencionado nesse campo de filiação, tá? Lá traz, no modelo, traz a necessidade de ser o nome de solteiro, mas a pessoa tem que estar usando o nome de solteiro. Se ela está usando um nome de casada, de casamento anterior, é esse nome anterior a esse casamento novo que tem que ser mencionado no campo da qualificação. Isso tudo conforme o modelo padronizado lá do CNJ, tá? Existe um campo onde o modelo exige que se mencione os nomes dos cônjuges de acordo com sua composição para depois do casamento, tá? Ou seja, os nomes que os cônjuges passaram a usar após o casamento. Nesse campo, se ambos alteraram seus nomes, é obrigatório mencionar o novo nome de ambos. Se somente um alterou, pode-se mencionar o nome de solteiro do que não alterou e o novo nome do que não alterou. O novo nome do que alterou, tá? E se ambos mantiveram os mesmos nomes, eu posso mencionar exatamente essa frase no campo onde estão pedindo aí a alteração, onde o modelo de certidão pede para mencionar o nome após a alteração. Se não foram alterados, posso manter essa frase mesmo. Ambos mantiveram os mesmos nomes. Esses campos, eles terão sempre essas informações, a menos que haja alteração específica no nome por erro, por exemplo. Tá? Então, ou seja, eu não vou alterar esses nomes que as pessoas passaram a assinar em função do casamento toda vez que divorciar, casar de novo, ou seja, toda vez que eu tiver alterações no nome dessa pessoa, inclusive aí a questão do sobrenome trans, do prenome trans, que for alterado, toda vez que eu fizer uma alteração, eu não vou mencionar nesse campo que está pedindo os nomes de casados. Está pedindo ali os nomes de casados que passaram a ser usados no casamento do registro do qual essa certidão pertence. Então, essa certidão refere-se ao casamento do João com a Maria, e o João e a Maria passaram ou adotaram o seguinte nome após o casamento. E ali é mencionado esse nome adotado após o casamento. Agora, se eu tiver uma retificação por erro no sobrenome, por exemplo, se eu tiver uma alteração do prenome por qualquer motivo, e aí incluindo a alteração do sexo e do prenome em função da pessoa ser transgênero, tudo isso faz com que altere, sim, o nome que está sendo usado após o casamento. Por quê? Porque se essa pessoa está casada ou não, esse nome, não vai ser mais utilizado, tá? Então, é necessário que se altere toda alteração que for feita em função de retificação ou de alteração expressa no sobrenome ou no prenome que não seja em função de novo casamento. Aí sim eu altero esse nome que está lá no campo do nome que a pessoa passou a usar após o casamento, tá bem? Então, para clarear, se a pessoa casou, alterou o seu nome, no primeiro campo que pede nomes na qualificação, vai ter o nome anterior da pessoa, da forma como ela usava antes de casar. No próximo campo onde diz lá, onde pergunta quais são os nomes, onde pede os nomes que são usados após o casamento, nesse campo eu vou mencionar os nomes
que foram escolhidos por eles após o casamento. Ou seja, se foi feito ou não acréscimo do sobrenome do outro aos seus próprios sobrenomes. E aí, dependendo da regra do Estado, se pode ou não suprimir sobrenome, etc. Aí tem que observar a regra do Estado, tá? Pela lei geral, ou seja, pelo Código Civil, é possível fazer o acréscimo e não se fala em supressão, não se fala em inclusão, fala-se apenas em acréscimo, tá? Então, aí, nessa situação, enquanto a pessoa estiver casada, vai utilizar esse nome que está dentro do campo próprio para o nome que a pessoa adotou após o casamento, tá? Ah, mas e se divorciou e voltou a usar o nome de solteira? Eu altero esse campo específico? Não, porque esse nome que está perguntando ali é o nome que a pessoa passou a usar após o casamento, tá? Eu não vou alterar, porque a alteração que foi feita em função do divórcio não é após o casamento, é após o divórcio. Independentemente se divorciou e voltou a usar o nome de solteira, durante esse casamento foi utilizado o nome, aquele nome de casado, tá? E isso tem que ficar claro, porque é necessário, às vezes, fazer prova de qual que era a identificação da pessoa em determinado período. Então, ela era casada, por isso que era aquele nome, tá? Olha, mas por que esse cadastro foi feito com esse nome? Se o nome que a pessoa usa hoje, né, é um nome diferente. Olha, porque agora ela voltou a usar o nome de solteira, mas durante esse período aí ela estava casada e usava o sobrenome de casada. Então, eu não posso fazer alteração, tá? Agora, é claro, se a pessoa fez uma alteração de retificação, o sobrenome é Souza com S e ela tinha que alterar para Souza com Z, tá? Era Pereira, na verdade foi uma confusão do registrador e era Ferreira, tá? Nessa situação, é claro, tem que alterar tanto o nome de solteira quanto casado. Onde foi feita a alteração, vai precisar alterar na certidão, não é? Inclusive, se for no nome de solteira, tem que alterar primeiro o nome de solteiro no registro de nascimento. Lembrando aí a forma como é retificado o nome, em função do nome ser uma composição, ser um estado que é definido lá no registro de nascimento. Não é isso? Então, outra questão agora interessante, aproveitando aí a questão que nós estamos discutindo, que é em relação à alteração dos nomes, qual o nome que eu vou mencionar em que campo na certidão de casamento, a grande dúvida, a grande polêmica é em relação ao nome de destaque. Quais os nomes que eu vou mencionar lá no topo da certidão em destaque, acima do CPF e da matrícula? Que nomes eu vou mencionar ali? Existem 3 posicionamentos diferentes hoje na doutrina. Tem quem defenda que esses nomes têm que ser os nomes de solteiros, tá? E aí eu vou falar o pró e o contra de cada uma dessas possibilidades. Por que que os nomes de solteiros não seriam convenientes, na minha opinião? Porque você vai dar destaque a um nome que a pessoa não está usando, tá? Então, o nome em destaque, esse destaque, ele só se justifica para que facilite a visão, né, a identificação de quem são as pessoas envolvidas ali naquele registro, tá? Então, não faz sentido mencionar nomes de solteiros se não são esses os nomes que as pessoas estão utilizando, tá? Então, aí temos a segunda corrente que defende que tem que ser os nomes de casados. E a essa corrente eu me incluo. Por que que deveria ser os nomes de casados? Porque, na verdade, aquele registro daquele casamento, né, a certidão daquele registro daquele casamento, ela está se referindo a esse casamento, a esse ato entre essas duas pessoas. Ela não está referindo, não é a certidão de casamento que vai te falar de forma absoluta qual que é o nome que a pessoa está utilizando, não. A certidão é a certidão daquele casamento. Em função daquele casamento, quais são os nomes adotados por ambos os cônjuges? É aquele que está lá no topo, tá? Agora, é claro, se houve alteração do Estado Civil, aí se esse nome não está mais sendo utilizado, onde que eu vou mencionar que esse nome não está sendo utilizado? Como que isso é feito? É através de averbação, e a averbação vai ser ou pelo divórcio, ou pela separação, ou por qualquer outro motivo, como no caso aqui, parece que a pessoa divorciou, né? No caso aqui em tela, a pessoa divorciou, no divórcio não voltou a usar o nome de solteira, mas entrou com uma ação judicial posteriormente pedindo essa alteração para voltar a usar o nome de solteira. A terceira e última hipótese é de estar em destaque o nome que a pessoa usa atualmente,
Ou seja, se ela divorciou e voltou a usar o nome de solteira, né? Durante o casamento, aliás, a pessoa alterou o nome, lá no topo vai o nome de casada. Se ela divorciou e voltou a usar o nome de solteira, no topo, lá no destaque, nome de solteira. Mas e se ela se casou novamente e alterou seu nome? Eu vou mencionar o nome de casado dessa pessoa no topo, lá em destaque na certidão do casamento anterior? Não faz o menor sentido, né, gente? E outra questão que aí é mais grave, outro motivo que justifica ainda mais. Nós precisamos, gente, ter sempre a garantia, né? A certidão tem que dar garantias de que a pessoa que praticou os atos, né, é aquela mesma, né? A certidão tem que trazer um histórico. Eu preciso saber qual que era o nome que a pessoa estava utilizando durante o casamento e preciso saber qual que é o nome que ela usa agora. Se eu menciono lá no topo da certidão um nome de casada de um casamento que a gente nem sabe se é o segundo, se é o terceiro para frente, como que eu vou ter garantia, como que eu vou saber, né, qual que foi o período em que a pessoa utilizava o nome de casada do casamento anterior para validar, por exemplo, algum ato jurídico que ela tenha praticado durante o casamento, ou após o divórcio, antes do casamento posterior? A certidão tem que me permitir visualizar esse histórico, não é? E não pode trazer como destaque uma informação que vai me confundir. Porque no destaque eu vou ter uma informação de um nome de casado, mas o nome de casado de um casamento que não tem nada a ver com esse casamento em tela, em questão, né? Então, das 3 hipóteses, nome de solteiros, nomes de casados, nome atual. Das 3 hipóteses, eu me adequo à segunda corrente, de que são os nomes de casados, mas reitero que existem essas 3 correntes e eu já vi certidões que obedecem, né, que seguem todas as 3 correntes, tá bom? E aí, nessa situação, a pessoa está perguntando, né, se eu poderia fazer alteração no campo da certidão para mencionar o novo nome de solteira, porque entraram com a ação judicial pedindo para voltar a usar o nome de solteira. Gente, não. Após o divórcio, eu vou ter em destaque lá no campo de averbações, em destaque que eu estou dizendo é porque é a forma mais segura, né, que a gente tem de fazer a averbação de divórcio, quando há alteração do nome, é colocar isso em destaque, que o nome foi alterado para esse novo nome, e é lá no campo da averbação que eu vou mencionar qual que é esse novo nome, que vai ser ou o nome de solteira, ou manteve o nome de casada, tá? Então, na averbação de divórcio, sempre que eu tenho uma certidão que tem uma averbação de divórcio, obrigatoriamente, antes de fazer qualquer juízo em relação a nome, em relação a estado civil, né, eu tenho que ler a averbação. Esse campo de observações, ele não pode ser ignorado. Ou seja, eu não posso bater o olho numa certidão de casamento, de nascimento, e já de cara mencionar qual que é o nome da pessoa. Por quê? Porque eu tenho que ler o registro como um todo. E aí esse registro vai ser mencionado ali naquela certidão em resumo, e as averbações é que vão me direcionar à definição do real estado e atual, né, real e atual estado civil de cada um desses 2 cônjuges ali, tá? Então, o nome que voltou a usar após divórcio, que passou a usar após novo casamento, tudo isso vai ser mencionado no histórico lá no campo de averbações, no campo da certidão destinado a mencionar as averbações e as anotações. Tá bom? Agora é com você. Registra aí. Participe de nossas promoções, sorteios e brindes exclusivos para quem estiver inscrito no nosso canal. Comente, compartilhe, curta nossos áudios e vídeos. Isso nos ajudará a manter produtos gratuitos para você no YouTube. Beijo carinhoso e até breve.